Olá, alunos! Eu vou resolver aqui a pré-prova de mecânica dos sólidos para vocês, mas eu não vou resolver completa, vou dar apenas algumas dicas, tá? A primeira questão, então, é a questão de somatório de forças, né? Como nós estamos falando aí que as três forças são dadas aí pelos seus módulos, 120 newton, F1 módulo, F2 também é dado aí como sendo 100 newton, tá aqui, o F3 100 newton. Então o módulo está dado. O que não está dado é como escrevê-la vetorialmente, ok? Mas foram dadas posições. Então nesse caso aí, eu precisaria depois somar, né, ter a força resultante. Então somatório de forças, né? Nesse caso aí eu não quero saber se é zero, eu quero dizer apenas que qual a força resultante. Então quando eu tenho uma situação como essa, eu tenho que somar todos os I's, aqui, mais todos os J's, mais todos os K's, ok? Não é zero, não, é só aqui um termos que eu tenho que somar, ok? Então, para escrever o F1 na coordenada dele vetorial, eu digo o seguinte, o F1, ele não tem nada de x, então aqui é 0x, ele tem aqui seu módulo 120 vezes cosseno de 45 no J, veja que ele está no J, ele está nessa posição, então eu peguei exatamente esse tamanhozinho aqui, ó, dá 120 cosseno de 45 graus. E tem no Z esse tamanho aqui, ó, 120 também seno de 45 graus, tá ok? Aí eu escrevo F2, o F2 está aqui, como sendo então 0I, veja que não tem nada na posição I, né? Ele está bem aqui nesse eixo que segue aqui do Y, mais 100J, mais 0K. E o F3, bem fácil também, está ali como sendo 100I, mais 0J ou mais 0K, ok? É só somar agora. Então, a força resultante, na verdade, vai ser o quê? Vai ser, quantos I's eu tenho? Tenho um I só. Então, vai ser, eu sei que o componente I vai ser 100. Qual a componente J? Vai ser a componente menos 120 cosseno de 45, está aqui, mais essa componente aqui, ó. Ok? Isso vai ser o J. E a componente Z? Vai ser esse Z aqui, esse K aqui, apenas, ok? A primeira questão é bem simples, é só somar, tá? Próxima questão, então, vamos passar aqui. Eu não vou levantando ali uma chapa, né? A chapa tem 4 milímetros de espessura, né? Isso. E 4 milímetros, o único segredo é não esquecer que 4 milímetros é a mesma coisa que 4 sobre 1000, que é 0,004 metro, ok? Então, o volume dessa peça é 6 metros, isso aqui é o comprimento dela, por 3 de altura, por 0,004 metro cúbico. Sei que o peso dela vai ser dado como massa vezes o G. O ρ do aço geralmente é da ordem de 7.600 kg por metro cúbico, né? Então você vai fazer essa conta aí, vai ter o peso. Lembrando que o peso, então, ele está para cima, e se eu estou levantando isso com velocidade constante, significa que somatório de força resultante é igual a zero. Lembra da lei de Newton, né? Ou seja, um corpo tá em velocidade constante significa que não tem aceleração, então as forças resultantes são zero. Então, essas forças aqui, ó, elas têm que se equilibrar, ok? Então, veja aqui o peso para cima, eu tenho duas trações. Como é 45 graus para cada lado, então eu sei que é 45 graus, as forças são iguais. Então, eu posso escrever bem assim, ó, 2 vezes T, que é a tração, vezes 145, que eu pego só a componente vertical dele, não tem componente horizontal, vai dar igual a peso, ok? Com isso, eu tenho que a tração é igual a P sobre 2 vezes 145 graus. E a tensão a que as cordas estão submetidas é igual a tração dividida pela área da secção. Lembrando da secção, uma corda, né? Ela tem um certo diâmetro, né? Um φ. E esse diâmetro é dado como sendo 10 milímetros, ou 0,10 metro, ok? E aí eu coloco na equação aqui da área de secção, e com isso eu tenho a tensão que estou procurando. A próxima questão é a questão 3 aí, né? Como disse, eu não vou resolver, mas eu vou comentar. Eu sei, a única informação que eu tenho é que eu tenho uma força FE para D de 230 newton. Isso é uma antena, né? Essa antena está de pé, você já deve ter visto isso muitas vezes, ela é puxada por cordas, né? Para resistir à força do vento, né? Então tem um desenho aí, vocês conseguem colocar a coordenada de C e de B, né? Vocês vão pegar aí, obviamente tem que fazer um Pitágoras aqui, né? Olhando de cima, você quer vista superior, tá ok? Desse esquema.
Então, vejam que eu tenho 4 metros de raio, então isso é importante, 4 metros aqui, 4 metros aqui, 4 metros aqui. Como eu tenho que é 45 graus o ângulo ali, você consegue facilmente obter ali essas grandezas. Vamos fazer só uma componente, ok? A componente, por exemplo, de R E até B, eu tenho essa força aqui, ó, de E até B, né? O que eu tenho que fazer então? Eu vou escrever o vetor. O vetor, então, vocês sabem muito bem que a gente utiliza as coordenadas do ponto, né? Então, B menos E nesse caso vai dar menos 2,83i mais 2,83j menos 8k. O módulo do vetor REB, 8,94, significa o quê? Significa que essa corda tem 8, nesse caso aqui, né? 94, é o mesmo tamanho, tá ok? 8,94. Estão na mesma posição. Eu vou escrever agora o vetor unitário, como sendo o REB, né? Sobre o seu módulo REB. Não se esqueçam que isso é o vetor unitário, é uma coisa muito importante aí. Com isso eu tenho menos 0,31i mais 0,31j menos 0,89k. Eu escrevo agora a força EB da seguinte forma. O módulo do vetor, aqui não é o módulo, aqui é o FEB vetorial. Aí eu tenho que colocar menos 0,31 vezes o módulo dele, né? Então, quando eu escrevo FEB aqui, eu estou querendo dizer que é o módulo da força EB, ok? Só para simplificar aí na questão. É desse jeito que a gente escreve, ó. Ok? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e escrever a força EC, escrever de novo aqui todas as suas componentes, vão escrever a força ED e suas componentes, e depois vão somar só os componentes I. Eu tenho I aqui, I aqui e aqui, ó. Isso aqui tem que dar zero, porque ele diz no exercício só tem uma força resultante para baixo, então não tem força para X. Da mesma forma, não tem força para Y, então vai somar todo o J aqui, ó. E obviamente quando chegar aqui, vocês vão ver que já vai ter resolvido a questão. Quando você calcular essas duas aqui, você vai ter o FEC, C para E, né? E o FB, tá ok? É isso aí. Agora é a quarta questão. A quarta questão é uma questão básica de momento, né? A gente aprendeu aí momento, vetorialmente é um produto vetorial de R a B vezes produto vetorial de F, né? A F está sendo dada aí, eu mudei o desenho aqui, mas é a mesma coisa, né? Veja que o importante são as coordenadas, tem que ter essa informação bem fácil aí, 3, 4 e 0 para o C. E aí aqui é dado, né? Os números aqui é dado como 3 aqui, né? Aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4 e aqui em cima é 4, né? Nessa altura aqui, né? Com isso eu tenho aí escrito o vetor RAB, ó, bem facinho, né? 2i mais 3j mais 4k. Eu consigo construir também o vetor RCB, ou seja, o RCB eu tenho que fazer porque ele me dá o vetor unitário, que eu tenho que multiplicar os 200 newton, porque a força, o módulo da força é de 200 newton, ok? Então, quando eu multiplico o vetor unitário por isso, pelo módulo da força, eu tenho o quê? Escrito a força que eu preciso usar na equação aqui, ó, na equação do momento. Então vejam que a conta é bem simples, ó. O RCB vai ser essa raiz aqui, que dá 4,24 metros, significa que a distância de C até B é 4,24 metros, para quem não entendeu isso ainda. Eu escrevo o vetor força, então está aqui escrito, ó, força vai ser menos 47,14i, menos 47,14j, mais de 188,56k. Esse valor eu tenho que colocar aqui, as componentes aqui, ó. E as componentes do R eu coloquei aqui, ó. Com isso eu faço esse determinante aqui e eu tenho exatamente o que? A força escrito de maneira vetorial. Depois eu posso também fazer o que? Para extrair aí o módulo desse momento, que é o que é pedido na questão. A próxima questão é a quinta questão. É só para relembrar a questão de quando eu tenho força distribuída, né? Reação em apoios, força distribuída. Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, vocês já devem ter visto isso. Aí essa força tem aqui, começa com 300 newton por metro, ó, começa pequenininha, depois ela segue essa equação aqui, uma equação dada aqui, ó, W de x, né? Ela varia de 300, que é o inicial, mais 0,4x ao quadrado, ok? Essa equação aí. Então o que eu faço? Eu tenho que lembrar que esse dAzinho aqui é um W vezes, então esse aqui é um W
vezes um dx, esse pedacinho, essa largura aqui. Isso aqui é o famoso DAzinho, ok? O infinitesimal, né? Quando eu integro, então, o DAzinho, né, eu vou ter a área total ali nessa curva, né? Pensando isso em matemática. Só que no mecanismo do sólido, a gente tem essa seguinte consideração, que a força resultante vai ser numericamente igual à área, ok? Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo essa equação aqui, ó. Tá? Eu tenho que colocar aqui o W, né? Que é a força, é a equação, vezes o dx, né? Por causa disso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Fiz isso aqui, ó. Tá? E com isso eu integro de 0 a 12 metros, eu tenho 12 metros aqui de comprimento da viga, e eu vou ter uma força de 3.830 newton, né? Aplicada ali para baixo, ok? Então, eu tenho que dizer o seguinte, essa força 3.830 newton, ela está sendo aplicada num ponto qualquer aqui, que é um centro de gravidade daquela força distribuída. Para achar esse centro de gravidade, eu uso essa equação aqui, ó. X vezes dA agora, e embaixo é dA. Esse aqui é igual a 3.830,5, ok? Foi exatamente o que a gente calculou antes. Com isso, eu tenho aqui um centro de gravidade de metro. Quando eu tiver essa informação, a questão se torna aquela questão simples de RAY mais RBY, vai ser um valor de 3.830,5 newton, e o somatório de momento em relação a A vai ser igual a zero, né? Quer dizer, zero, e aí você vai fazer aquela conta, né? Só que agora você vai ter o x centro de gravidade para fazer o momento no sentido aqui horário, né? É só isso a questão, é bem simples. É a questão 6, eu tenho uma laje, né? Essa laje é suportada por uma viga, né? E depois a viga é suportada pelos pilares, ok? Pilar 20 por 20, a viga está aqui, a medida dela é aqui, ó, 20 centímetros, altura de 40 centímetros. Então eu separei elas em partes para ficar mais fácil. Volume 1, então, está aqui, 0,15 metros. Desculpa aqui, 10 por 20, né? Então, aqui, ó, 10 metros por 20 metros por 0,15, dá 30 metros cúbicos. Essa laje aqui. Para fazer o cálculo da viga, eu tenho que pegar o perímetro, né? Eu faço assim, vou pegar aqui um pedacinho aqui só. Eu tenho esse tamanho todo aqui, que é 20 metros, ó. Aqui é 10, né? Comprimento. E aí, eu pego esse tamanho, esse perímetro, que é 20, daquele outro lado mais 20, para lá, e depois pego esse pedaço aqui dentro. Vai dar um perímetro aí de 59,2 metros, multiplicado pelo 0,4 por 0,2 de metro, que é 40 centímetros, dá 0,4, e 20 centímetros dá 0,2. Eu tenho aí um volume de 4,736 metros cúbicos. Volume 2, tá ok? Nesse caso aí, eu não estou calculando aí o volume dos pilares, ok? Se eu tivesse a equação até para calcular sapato lá embaixo, eu teria que calcular. Então, basta eu fazer a seguinte conta. Volume total 34,736 metros cúbicos, massa igual a 2.500, que é a densidade do concreto aí, vai dar 86.840 quilogramas. Quando eu multiplicar isso aí para ter o peso, né, eu vou ter, já multiplico por 10, eu vou ter 868 kN, tá? Então, esse 868 kN eu vou dividir por 4 vezes 0,2,0,2. Por que isso? Porque eu tenho 4 pilares. Então, essa força toda é distribuída por essa secção aqui, ó. E 20 por 20 centímetros, ou 0,2 por 0,2. Aí eu vou ter um valor aí em Pascal, né? Ou megapascal. Questão 7 agora, né? Vejam aí que aí o único objetivo é mostrar para vocês como é que decompõe essa força aqui, né? A componente X, Fx dela e a componente Fy. Então você faz essa decomposição aqui, ó, 400 vezes cosseno de 30 e 400 vezes seno de 30. Somatório de força resultante é igual a zero em x, então RAx agora vai ser 400 vezes cosseno de 30, ou seja, eu tenho que ter uma força no sentido RAx para lá, para resistir a essa força que está aqui, ó, que é 400 vezes cosseno de 30, ok? Somatório de força na direção y igual a zero, então faça a conta aqui, ó. 500 mais 400 vezes seno de 30. E o momento resultante também é feito desse jeito. Com isso eu obtenho as duas grandezas que eu preciso. É bem simples. A 8, ela pode ser resolvida de um método bem mais fácil, que é o método vetorial, desde que eu
consiga me entender o que eu estou fazendo aí, né? Então aqui tem o A, o B, o C e o D. Aqui tem o ponto F, né? Então vejam aí que esse ponto A, F e E aqui em cima, né? Eu consigo extrair dali um triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó. Com um ângulo de alfa aqui, ó, né? E aqui eu vou chamar de beta, esse ângulo aqui em cima. O beta, obviamente, é 90 menos o alfa, tá? Com Pitágoras, eu obtenho a distância D, dessa distância aqui, ó. Pitágoras daqui, ó. Aplico aqui 3 metros, 3 ao quadrado, mais 1,25 ao quadrado, 1,25 é metade de 2,5, né? Ok? Com isso eu tenho o D. Com o D, eu consigo obter o arco cuja tangente qual o ângulo alfa, né? É só pegar o alfa igual ao arco cuja tangente é 3,25 dividido por D. Ok? Eu tenho D ali. Eu tenho, como tudo são simétricos, né? Eu posso usar todas as forças são iguais. Então tem 4 forças para baixo. Essa força vai ser decomposta da seguinte forma: de força vezes cosseno de beta aqui, ó. Com isso eu tenho vezes 4 é igual ao peso. Então esse é o segredo da questão. Lembrar que é simétrico, então tem 4 forças iguais, eu só pego as componentes dela na vertical, porque as componentes horizontais todas elas se anulam, porque tem que ser, está sendo levantado com a força resultante igual a zero, né? Ou seja, senão não teria velocidade constante. Esse é o segredo da questão. Essa questão aqui é a questão número 9, ela pode ser resolvida de 2 jeitos. O jeito dela é vetorial, você pode muito bem traçar aqui o vetor aqui, ó, ligando o ponto A até o ponto C. Escrever esse vetor. Como é que você escreveria esse vetor? É só você achar as coordenadas do ponto C, do ponto de vista geométrico não é tão complicado assim. Você pode colocar, por exemplo, um eixo X para lá, o Y para lá e X para cá, e aí você escreve o ponto C, e aí você vai ter que escrever, obviamente, achar um jeito de escrever essa componente vetorial de f, né, porque eu dei só o módulo dele, ou o método matemático, né, que é você determinar qual a distância, exatamente a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, do ponto de vista reto, porque é isso que acontece, o momento é força vezes distância, né, e nesse caso, como é perpendicular, eu tenho como fazer isso. Fazendo isso, eu vou achar aqui, ó, que o A é 1,4 metros, esse Azinho aqui, essa medida aqui, esse Azinho aqui, ok? Como aqui é 1,8 metros, veja que, aqui vou ter um errinho aqui, deixa eu arrumar aqui já. Esse total, o D na verdade é o quê? D vai ser 1,8 mais 1,4. Então D vai ser igual a quanto? 3,2, não é isso? Metros. Então aqui, ó, o momento vai ser, não vai ser esse aqui, tá errado isso aqui, ó, essa conta, ó. Vou refazer aqui para vocês, ó. Deixa eu arrumar aqui. É só multiplicar agora 200 vezes 3,2. Que é igual a 640 newton vezes metro, ok? É isso, né? O erro qual foi? Eu só estava considerando ali, quando eu fiz o momento, tem que lembrar que é o D, né? E não é o A. E o D é a soma, tanto desse 1,8 quanto com esse Azinho aqui, ó. Ok? Por isso que deu 3,2 aqui, ó. Ok? É isso, bem simples, né? 10ª questão, finalmente aqui. Nesse caso aqui eu estou considerando o próprio peso da viga para fazer o cálculo, que é o correto na verdade, né? Para fazer o cálculo da reação nos apoios. Então, a primeira coisa é lembrar que essa viga tem um volume, o volume dela é calculado assim, ó. Sempre aqui vai dar metro cúbico, né? Que é 0,12 vezes 30, 0,30 vezes 12 metros. Ok? Isso aqui tudo vai ser metro, desculpa aqui, aqui vai ser metro cúbico, não tem essa barrinha aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Ok, tudo isso aí é metro cúbico. Isso, metro cúbico. O volume 2 é esse pedacinho só aqui, ó. Eu dividi aquela peça em 2 partes. Então, 6 vezes 1 de altura, que é 1, vezes 0,15. Vejam que aqui o tijolo é um pouquinho mais grosso que a própria viga. Não se preocupe com isso. Na prova eu vou dar a mesma espessura para não dar confusão, mas de qualquer forma vai ter a parede aqui mais grossa e a viga mais fina aqui. De qualquer forma, essa força vai estar implantando para baixo. Mesmo que não tenha o contato, exatamente vai ficar uma folguinha aqui, tá ok? Olhando de corte, tá ok? Então, tem 0,9 metros esse pedacinho aqui, ó.
metro cúbico, né? E o volume 3 é esse triângulo, né? A área do triângulo vai ser 6 vezes 1 dividido por 2, vezes o ponto 15, que dá 0,45, aqui é 45 metro cúbico. Com isso eu tenho um volume total de 1,782 metro cúbico. Acho a massa, pela soma do volume, não é isso? Eu já fiz a continha aqui para vocês, a massa deu 4.455 kg. Obviamente o peso é a massa VG, G considerando 10 metros por segundo quadrado, eu tenho um peso de 44,5 kN. E a seguinte consideração, eu vou pegar aquela F1 da viga, vou colocá-la bem no meio, porque ela está bem centralizada, o F2 vou colocar no meio daquele pedaço, então olha o que eu estou fazendo, ó. Eu tinha ali, assim, e assim, ó. Essa força, esse peso próprio, ele, obviamente, ele pode ser centralizado, ele aplica para cá. Esse peso aqui, ó, ele é aplicado no meio dele, no meio desse pedaço. E esse peso de cima aqui, ó, é aplicado no seu centro de gravidade. Então eu coloquei 3 forças, F3, F2 e F1. Com isso, eu tenho esses valores aqui. É só separar, né? Naquela conta que eu fiz ali, eu separo, né? Calculei de novo aqui, peguei essa massa vezes densidade desse pedaço e eu tive uma força F1. Com isso, vocês veem que a questão ela fica mais simples, né? Porque é só fazer o somatório de força resultante, o RAY e o RABY, para cima aqui, tem que ser igual a F1 mais F2 mais F3. E aí eu tenho, com as posições dos 6 metros, 3 metros aqui e aqui, ó, um detalhe, ó, em relação a esse ponto aqui, ó, essa medida aqui é 9. E em relação a esse ponto aqui, o inicial, ó, esse ponto aqui, ó, da força, por momento, é esse que importa, ó, é 6 mais 3 mais 2. 6 mais 3 dá 9, então dá 11 metros esse pedaço aqui, daqui até aqui, ó. Por que isso? Porque a gente sabe já que aqui é 1 metro. Por que eu sei disso? Porque é o triângulo, né? O centro de gravidade dele é o quê? É 1/3 de L. L é 1 metro. 2/3 de L para cá. Sempre vai ser assim, ó. Esse pedaço aqui vai ser 1, esse pedaço vai ser 2. Ok? Então, gente, é isso. Espero ter entendido e boa avaliação para vocês.